noite. Espero encontrá-los todos muito bem, todos ótimos, felizes e maravilhosos. Professor Denilson, professor Titi, queridíssimo, que a gente já estava fazendo bate-bola, assim, só para esquentar os bastidores. Excelente noite a todos. Bem-vindos à Banca de Ciências Contábeis, do 8º semestre. Hoje é dia 10/12/2020, são 19h38. Esta gravação, esta sessão solene está sendo gravada para que depois vocês possam colocar em todas as redes sociais do mundo. Então, para combinar o esquema, eu vou, aspas, agora eu vou bancar chique, aspas, vou presidir a banca de hoje, aspas. Tem que fazer uma onda, né, porra? E aí, assim, o que a gente vai fazer? Como é que vão se dar os trabalhos? Nós temos os trabalhos da Daphne, da Karina, do Lucas, da Patrícia e da Tassiane. Então, cada uma de vocês terá 10 minutos para fazer a sua apresentação. Depois disso, eu vou passar a palavra para o professor Denilson ou para o professor Tiago para as suas considerações, ok? E, principalmente, eu também vou fazer as minhas próprias considerações, perfeito? Então, assim, este é um momento único na vida de vocês, é um momento muito especial. A pior parte da vida de vocês, ela já passou. Esse é o momento de luzes, câmera, ação, para mostrar para a prosperidade que vocês, durante um ano, se dedicaram, fizeram trabalho com grande excelência, e agora é hora de mostrar para todo mundo quão excelente vocês são. Certo, professor Denilson? Certo, professor Tiago? Perfeito, Val. Perfeito. Muito bem, todos prontos? Sim. Sim? E depois todo mundo tem que abrir a câmera para a gente tirar uma foto incrível para postar no WhatsApp, para postar em todas as áreas. Titi não pode tirar porque está sem câmera, mas depois disso, todo mundo postando bonitão, para a gente colocar nas redes sociais e hashtag vitoriosos. Combinado? Combinado. Então, primeiro trabalho desta noite é o trabalho da nossa queridíssima Daphne, que vai falar sobre a importância da auditoria interna para as organizações e os seus benefícios para a gestão organizacional. Daphne, com você. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Daphne. Eu trouxe como tema a importância da auditoria interna para as organizações e os seus benefícios para a gestão organizacional, porque a escolha desse tema foi porque eu queria trazer uma coisa que tivesse relacionada com o que eu trabalho. Não está relacionado diretamente, porque eu trabalho numa corretora de seguros, mas dentro da minha corretora, a gente passa por esse processo da auditoria interna, para garantir a certificação do ISO 14001. No meu trabalho, o objetivo é compreender como a auditoria interna auxilia as organizações no controle dos seus processos. Quais são os seus benefícios? A auditoria, ela nada mais é que a revisão dos processos. Ela é uma análise detalhada sobre o funcionamento das atividades exercidas dentro de uma empresa. Ela avalia se os controles dos processos estão em conformidade com as normas e políticas estabelecidas pela organização e se a sua execução ocorre com eficiência. Ela tem como objetivo auxiliar a administração no desempenho das suas funções, fornecendo análises, avaliações, recomendações e comentários sobre as atividades auditadas, podendo, através dessas análises, propor melhorias na implantação de controle mais eficazes, caso não tenha. Na minha pesquisa, eu vi que as auditorias, ela deve ser independente. E não pode estar ligada também. Daphne, você cortou um pouquinho, amor. Repete um pouquinho a tua última fala. Dentro de uma empresa, a auditoria interna, ela não deve estar linkada a outros departamentos. Ela deve ser independente, porque assim garante que quando na emissão da sua opinião, continue imparcial. Porque ela não pode
auditar algo que ela vai executar futuramente. Tem que ser sempre imparcial. A sua atividade, ela verifica a integridade das informações financeiras e operacionais, a confiabilidade das operações e se as organizações atuam em conformidade com as leis, com os regulamentos, com os contratos estabelecidos. Ela também não tem a função de fiscalizar, ela só vai verificar se esses processos estão em conformidade. Só que no processo, isso não pode ser excluído a possibilidade dela identificar alguma fraude, alguma coisa assim mais grave. Nesse caso, deve ser passado para a área administrativa adequada para que as devidas providências sejam tomadas. Ela, através das suas análises, das suas opiniões, a auditoria interna ela auxilia a gestão na compreensão das atividades exercidas pela organização, funcionando como instrumento de apoio à gestão, porque ela vai mostrar o verdadeiro cenário do que está sendo auditado, sendo, se for o caso, promovendo melhorias e contribuindo também para a tomada de decisão, porque ela vai fornecer para a gestão informações oportunas e relevantes. É uma sustentabilidade e um valor maior na organização. Daphne, você cortou um pouquinho. E eu concluo que a auditoria interna ela é muito importante, ela auxilia muito a administração nesse sentido, de que você consegue entender o que está acontecendo dentro da sua empresa, dentro da sua organização, e através disso, propor melhorias, verificar o que pode ser feito, a partir das informações obtidas, tomar uma decisão mais precisa, uma coisa que pode alavancar a organização. Muito bom. Doeu? Um pouco. Não doeu? Que bom, ótimo. Professor Tiago, suas considerações, por favor. Legal. Daphne, primeiro eu queria te parabenizar. Acho que é um trabalho de extrema importância, devido a ser o ápice da nossa carreira acadêmica, né? Uma finalização aí com chave de ouro, uma dedicação aí de um tempo determinado para o assunto do trabalho. E eu acho que isso faz toda a diferença na vida do aluno, né, em si, e para quem escuta também. Hoje eu tenho alguns traumas de auditoria, né? Eu faço parte de uma direção de uma instituição financeira, minha área é a área de câmbio, e nós sempre somos muito auditados pelo Banco Central, pela CVM, por outros órgãos competentes aí no mercado, né? E a gente costuma dizer lá no banco que quando a gente vê um auditor chegando, né, nossa pressão cai. Por quê? Porque o cara, ele quer encontrar todas as nossas falhas e todos os nossos erros. E é o papel dele, né? É o trabalho dele fazer isso. Uma coisa que eu gostei bastante que você falou é referente às atividades exercidas, né, da empresa que está sendo auditada. O auditor, ele não tem ali a função de arrumar aquilo, não. Ele tem a função de verificar se o que está escrito na lei ou no código de conduta está sendo executado. Não é uma responsabilidade dele fazer aquilo uma verdade correta, né? Cada um cria suas verdades dentro da empresa e só a auditoria para dizer aí, de fato, o que é um fato coerente e o que não é um fato coerente. E eu acho que você colocou isso muito bem dentro do seu trabalho, né? Quando você traz ali a estrutura da necessidade, da estrutura interna, a questão da eficiência, os objetivos da organização, eles devem ser claros mesmo. Então, a auditoria, ela se torna no Brasil, em um determinado momento, algo que é indispensável, né? É indispensável. Se a gente pegar o Odebrecht, que era uma empresa imensa, auditada, o Banco Pan-Americano foi auditado e a gente consegue começar a analisar o tamanho da importância da auditoria com as fraudes contábeis, e o contador ele tem aquela responsabilidade de dar vida financeira ou não, né?
Eu costumo dizer hoje lá no banco que, olha, o cara ele está vindo aqui pedir um empréstimo para a gente em dólar, né? Então, quando o cara chega e fala assim, Thiago, eu preciso de $1 milhão emprestado, na minha cabeça eu já vejo 5.700.000 reais. E a gente só aprova isso para o cara a partir do momento que o contador coloca o carimbinho dele lá dizendo ele tem capacidade financeira suficiente para poder ter esse valor de empréstimo. Então, é importante que vocês entendam o tamanho da gravidade da tua assinatura daqui para frente, né? Quando tirar ali, quando ter essa responsabilidade do contador, é você entender que você tem essa capacidade financeira na sua mão, né? E eu acho que isso ficou bem gostoso de escutar no teu trabalho, porque vem ao encontro da auditoria. A auditoria vai impedir esses documentos, né? E assim, o resultado e a discussão que você colocou para a gente, eu acho que vem muito ao encontro da nossa realidade hoje. Então, só queria te dar parabéns mesmo, né? Aproveito aí, desejo para você muito sucesso na sua carreira profissional e boas festas para você e para sua família. Obrigada. Nossa, Titi, você foi bonzinho, cara. Ah, não. Gostei. Deve ser minha sensibilidade de enfermo. Ah, não. Ah, então eu vou ter que ser a malévola. Daphne, me conta uma coisa. De tudo que você estudou a respeito de auditoria ao longo desse ano e olhando para o futuro, você se enxerga atuando como auditora e quais foram os seus principais desafios em realizar esse trabalho? Eu me enxergo. Eu acho que a auditoria é uma parte muito interessante, justamente por isso, porque você consegue compreender, você vê, você entende o que está acontecendo, pode propor melhorias. Eu gosto dessa ideia de propor melhorias. Então, sim, me vejo atuando num futuro assim não tão distante na área da auditoria interna. A dificuldade que eu tive foi principalmente de escrever. Foi de primeiro encontrar bibliografias que tenham o assunto específico de auditoria interna, porque eu não achei assim muitos. Ele fala sobre a auditoria como um todo, e aí chega na parte da auditoria interna. Algo específico eu tive uma dificuldade de encontrar. E de pôr, de expressar, de me expressar no trabalho. Essa foi a minha maior dificuldade. Muito legal. Professor Denilson, algum comentário? Sim. Mandar o lado voice. Com certeza. Amo essa voz. Obrigado. Daphne, boa noite. Parabéns, hein, pela sua apresentação. Veja bem, o seu trabalho de auditoria interna, né, quando a gente fala de auditoria interna, é mais gestão mesmo, é mais organização mesmo, né? Não é ser auditado por um auditor externo, né? Então, achei interessante o seu trabalho por causa disso, é uma auditoria interna. Então, auditor interno é para poder organizar mesmo, é para poder dar a condição de gestão e administração da empresa em termos financeiros e em termos contábeis, principalmente contábeis, né? E você colocou muito bem no seu trabalho, né, essa condição aí do auditor interno, né? O auditor interno, ele tem uma particularidade para deixar a documentação, para deixar os relatórios financeiros contábeis todos em ordem, para que quando vir, sim, a auditoria externa, aí as coisas estejam em ordem, a contabilidade ela esteja dentro dos princípios fundamentais, dentro das normas brasileiras de contabilidade, convergidas às normas internacionais de contabilidade. Então, esse contador, esse auditor interno, que é um contador também, justamente ele vai deixar as coisas ali já bem encaminhadas, né? Para que o auditor externo, o auditor independente, ele possa justamente fazer o trabalho dentro de uma auditoria de análise crítica e depois fazer o seu relatório, fazer a sua nota explicativa, o seu parecer, aprovando aí e justamente a empresa podendo divulgar os seus relatórios financeiros contábeis. Mas a importância do profissional auditor interno, ele é extraordinário, né? É para organizar, é para planejar, é para estruturar e dar base
financeiro e contábil, seguindo todas as normas contábeis, os princípios contábeis, as convenções contábeis, dentro da sua estruturação, deixando a empresa em ordem, tanto contábil quanto financeiramente. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela apresentação, bem tranquila, clara e objetiva. Muito obrigada mesmo. Não, nada de chorar, porque senão a maquiagem borra e a gente vai ficar parecendo panda. Sob controle. Parabéns, Daphne, querida. Enxuga as lágrimas, que agora está caindo, porque a gente tem uma foto para tirar e eu não quero fotos de pandas. Parabéns, querida, parabéns. Vamos ao próximo trabalho. Agora, senhoras e senhores, é com vocês a nossa queridíssima Karina Aldrey Bernardes, falando sobre o gerenciamento do imobilizado através do CPC 27, utilizando a contabilidade gerencial como ferramenta de gestão. Cara, isso parece muito difícil. Karina, por favor, suas considerações. Boa noite. Boa noite, bem-vinda. Meu nome é Karina Aldrey. Então, como foi dito aí pela nossa professora, o meu tema escolhido foi o gerenciamento do imobilizado através do CPC 27, utilizando a contabilidade gerencial como ferramenta de processo de globalização trouxe nos últimos anos reflexos para o clima econômico mundial. Entre eles, a exigência de maior destreza e transparência no procedimento de preparação das informações que suportam as operações e as decisões tomadas nas empresas. A contabilidade, ela deve ser capaz de determinar não apenas a riqueza que a entidade é capaz de produzir, mas também os eventuais perigos e as novas possibilidades a que ela pode estar sujeita. O Conselho de Pronunciamentos Contábeis, ele trata dos pronunciamentos denominados CPCs. Eles servem tanto de tradução quanto de ferramenta de ajuste das normas internacionais de escrituração, normas internacionais de relatório financeiro, divulgadas pelo IASB. O pronunciamento técnico CPC, ao qual é o foco da nossa pesquisa, ele oferece às empresas assessoria na terapia contábil de transações, incluindo investimentos em casa, ferramentas e instalações, desde o seu início até as subsequentes modificações que ela sofre ao longo de sua permanência no patrimônio líquido da entidade. Quanto aos procedimentos técnicos, foi realizada uma pesquisa bibliográfica onde, através de levantamentos dos assuntos relacionados ao tema a ser pesquisado, busquei evidenciar os diversos aspectos que devem ser considerados contabilidade gerencial e ativo imobilizado. Em relação aos meios de pesquisa, foi realizado consulta em livros, dissertações e artigos científicos selecionados. O período desses artigos pesquisados foram os publicados nos últimos 10 anos, tendo os temas contabilidade gerencial, CPC 27, técnicas de contabilidade gerencial, a vida útil dos ativos e também a depreciação. Esse tema ele foi escolhido pois houve uma necessidade de estudar e compreender a diferença e a importância de usar a contabilidade gerencial no controle patrimonial de uma empresa, ao qual se é aplicado pelas grandes organizações empresariais. A contabilidade ela é um instrumento capaz de organizar, padronizar e unificar as informações da empresa, descrevendo principalmente a parte econômica e financeira. A gente pode afirmar que a contabilidade ela contribui para o desenvolvimento da empresa e suas práticas. A contabilidade gerencial ela é usada como uma ferramenta muito importante, fornecendo informações necessárias e precisas sobre a situação financeira e econômica, demonstrando, por meio de seus relatórios e demonstrativos, como a empresa está se comportando. Ela tem um valor gerencial muito importante para as empresas, pois, por meio de suas técnicas e práticas, apresenta aos administradores o caminho para uma melhor tomada de decisão. Aí, falando um pouco mais sobre o ativo imobilizado,
ele é definido por ativos substanciais que representam a capacidade de gerar vantagens econômicas para a entidade que os administra ao longo de sua vida útil financeira. Para ele ser considerado como um ativo imobilizado, ele tem que atender a alguns seguintes requisitos, né? Ele precisa ser um bem tangível, que possui existência corpórea, né? Um bem palpável. Ele precisa ser um bem de uso necessário para o exercício do objeto social da empresa e que gere benefícios para a mesma, e que precisa que a entidade possua propriedade ou os direitos decorrentes de operações que transfiram para ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens. O pronunciamento, ele também ressalta que a determinação dos itens que deverão ser considerados como ativo imobilizado depende também do julgamento de quem irá fazer essa classificação, né, do contador que vai estar fazendo isso, fazendo com que a experiência e o conhecimento do profissional faça muita diferença nessa classificação. Dos custos, a gente tem o custo inicial e o custo subsequente. No custo inicial, ele fala que é o valor da compra do bem e demais custos para colocar o bem em funcionamento, incluindo impostos e taxas. Já o custo subsequente, ele se refere ao custo com reparos ou manutenção para que o bem possa atingir a funcionalidade pretendida. A depreciação do bem, ela é a redução do valor pelo desgaste ou perda de utilidade por uso ou ação da natureza, e a cota de depreciação a ser registrada na escrituração contábil, ela é determinada mediante a aplicação da taxa de depreciação sobre o valor do bem. Tem até uma tabelinha ali que demonstra a porcentagem de cada item do imobilizado. Nota-se que o limite de depreciação é o valor do próprio bem, não se pode ultrapassar esse limite, e a depreciação ela só se inicia quando o item está em condição de... quando ele já está pronto. O gerenciamento do imobilizado não se trata somente de uma operação destinada para cumprir as obrigações fiscais. A importância dela está na gestão e estrutura da organização. O CPC 27, ele oferece um conjunto de ajustes no tratamento já reconhecido em relação ao imobilizado. É importante que o especialista, o contador, ele reconheça esses ajustes, tanto para a empresa quanto para a ascensão dele mesmo como especialista. O profissional ele deve ser capaz de buscar reconhecer o seu papel no estabelecimento, o efeito das informações por ele geradas ao longo do processo de contabilidade e registrar as variações do patrimônio líquido da organização em que atua. Além disso, deve estar alinhada às diretrizes relativas ao seu trabalho, de forma a garantir total conformidade da empresa com os órgãos reguladores e usuários das informações. Dada a importância associada aos investimentos realizados em bens conjunto, bem como os bens adquiridos pela empresa, através deles, é de fundamental importância que o especialista em contabilidade tenha capacidade de identificar os conceitos ligados ao imobilizado, os preços incorridos para sua aquisição, a dimensão adequada de sua vida útil e também, posteriormente, a sua depreciação, que são os componentes que constam na orientação trazida pela Declaração Técnica CPC 27. Só para concluir, gostaria de agregar que esse tema, essa pesquisa, né, que se iniciou no início desse ano, ela agregou muito na minha prática, no meu dia a dia. Eu trabalho na contabilidade, no ramo das empresas com ramo de bens próprios, onde o foco dessas empresas é o ativo imobilizado, todas têm, e eu via muito que faltava muito dessa questão do gerenciamento do imobilizado, né, de ter o custo contabilizado da forma correta, a depreciação da forma correta, e isso me fez questionar mais, querer entender mais a fundo exatamente aquilo que eu estava fazendo e por que estava fazendo tal coisa, e está me ajudando também na minha prática e na minha vida profissional já. É isso. Parabéns, Cacá! Que foi isso? Explosão, cara! Muito bom! Lindíssima, lindíssima, lindíssima! Nossa, posso te contratar?
Você deixa? Mas, assim, antes de eu te contratar, você só me explica uma coisa? O que é Sim. CPC? O que significa essa sigla? A sigla CPC É. Conselho de Pronunciamento Contábil. Karina, pelo amor de Deus, não pode errar isso, hein? Por que chama 27? Karina? Desculpa, calma. Não estou passando mal. Calma, não fica nervosa, não. Eu estou te contratando, cara. É o Comitê de Pronunciamento Contábil. E ele chama 27 por quê? Porque ele é um... tipo assim, teve 27 antes, é isso? Não entendi, desculpa. Por que chama 27? Eu não... Oi, Eu tá não... me ouvindo? Desculpa. Tá me ouvindo agora? Estou ouvindo. Por que ele chama 27? Na sequência, ele está falando ali sobre o ativo. Depois do caso do CPC 27, ativo imobilizado, eu sei que vem o CPC 28, que é sobre investimento. Ele segue uma ordem, né? Entendi. Não, isso é uma curiosidade mesmo. Professor Denilson, para as suas considerações, por favor. Muito bem. Karina, parabéns, hein, pelo trabalho, pelo Comitê de Pronunciamento Contábil 27, que você aplicou aí, trabalhou e está aplicando na prática. Fico muito feliz com isso. O TCC é para isso mesmo, né? É para a gente enxergar a nossa prática no dia a dia. Só para quem não é da área contábil, né? Nós que somos da área contábil, quando se fala em CPC, estamos falando do Comitê de Pronunciamento Contábil 27, como a Karina falou ali, tem uma ordem mesmo. O comitê ele é formado por contadores, que são selecionados pelo Conselho Federal de Contabilidade em Brasília, e diante disso nós temos primeiro, antes do comitê, nós temos as normas brasileiras de contabilidade, que ela é geral, e depois das normas brasileiras de contabilidade vem o específico, que é os contadores selecionados pelo Conselho Federal de Contabilidade, que são aqueles que vão estudar as normas brasileiras de contabilidade, convergidas às normas internacionais de contabilidade, para facilitar o trabalho da Karina no dia a dia e o nosso trabalho no dia a dia na área contábil, né? Um trabalho puramente contábil, estou muito feliz, né, por esse trabalho puramente contábil. Uma perguntinha para a Karina: qual é a diferença entre a contabilidade gerencial e a contabilidade geral, Karina? A contabilidade geral, ela acaba englobando tudo, né? Já a contabilidade gerencial, ela já é focada na contabilidade financeira de custos e análise das demonstrações, né? Que é a contabilidade focada para fornecer as informações para a tomada de decisão da empresa. Perfeito, é isso mesmo. Contabilidade gerencial não é obrigatória, é para isso mesmo que você falou, é para gerenciamento interno da empresa, decisões internas da empresa. Parabéns pela sua resposta. E a contabilidade geral, justamente, ela é obrigatória, né? Como você não falou, ela é geral, ela é obrigatória para atender justamente aos usuários internos e aos usuários externos das informações contábeis, entre eles, justamente, a Receita Federal e bancos, por exemplo, né? Uhum. Outro questionamento em relação ao que eu não fiz para a Daphne, eu estou fazendo para a Karina. Você está judiando, Dedê. Você vê? É porque eu vou contratar a menina, né? Tá certo. Isso. É porque o trabalho dela é um trabalho puramente contábil, né? Não, é porque eu vou contratar, você tá certo. Isso mesmo. Isso. Dá porrada nela. Aí, Karina, veja bem. Qual é o diferencial, quando você colocou aí na pergunta da professora Valéria, em relação do porquê é 27, você respondeu muito bem, porque ele tem uma sequência de acordo com as normas brasileiras de contabilidade, é definido as sequências dos CPCs, que é específico, né?
Qual é a diferença entre o imobilizado e o investimento? Por exemplo, a casa adquirida pela empresa no imobilizado e uma casa adquirida pela empresa no investimento. Qual é a diferença entre um e outro? A casa adquirida, que vai ser contabilizada no imobilizado, ela vai ser o imóvel para uso da empresa, como o imóvel próprio para ela trabalhar, né? Ou propriamente para aluguel também. Ela só se contabiliza como investimento quando se tem intenção de vender, ou quando não se faz uso dela. Perfeito. Parabéns pela resposta. Extraordinário. Perfeito. Só mais uma para fechar. Não, agora a vez do Thiago complementar. Não, parou, Denilson. Fechou. Manda bala. Denilson, tadinha! Ela é extraordinária. Tiago, as suas considerações, senão o Denilson vai esmagar a tadinha da Fábio. Sacanagem. Mas o Denilson tá bom, eu estou gostando das perguntas dele. Não, ele é ótimo, meu chefe, patrão. Bom, Karina, parabéns pelo seu trabalho, primeiramente, tá? Eu e a professora Valéria já vamos ter problemas, porque abrindo uma vaga lá na contabilidade, com certeza você será uma pessoa lembrada, porque é um assunto técnico, é um assunto fechado, né? Eu acho que a ideia do TCC é esse mesmo, a gente pegar um tema aberto e ir filtrando muito bem até chegar num ponto determinante que nos chama mais atenção, né? Bom, lá eu conto um pouquinho da minha experiência referente a isso. Lá a gente tem todo um controle de patrimônio, né? Hoje a gente tem ali por volta de 250 agências, e o controle de patrimônio disso, ele é bem assíduo, tanto que a gente tem uma área específica para isso, né? Eu faço mais a gestão da informação que a contabilidade gerencial me passa. Então, é aquele negócio que eu gostei muito numa leitura sua, que você disse assim, a contabilidade gerencial, ela vai analisar as questões econômicas e finanças, né? E é a questão financeira. Mas é a contabilidade que vai determinar a ação? Não, é o administrador. E aí a gente vê uma grande parceria entre as duas principais funções dentro da empresa, a administração de empresas e a contabilidade. Isso não consegue andar de forma individual, isso é uma forma conjunta, porque eu tomo decisão com base em números, mas não sou eu que preparo eles. Ou seja, se a minha retaguarda da contabilidade gerencial for uma retaguarda muito bem efetiva, a minha tomada de decisão é mais assertiva. E eu gostei bastante dessa sua colocação, principalmente quando a gente fala de patrimônio, né? E aí a CPC 27, ela vem de uma forma muito técnica e pontual nisso. E assim, é notório que você dominou muito bem o assunto e foi ao profundo do assunto, né? E eu só queria fazer uma pergunta para você, mais para compartilhar uma ideia. Para você hoje, né, com base nesse tema específico, nesse artigo, nesse trabalho, desse grau de importância que você fez, qual seria se você pudesse me dar uma característica, qual seria a principal vinculação da CPC 27 com a contabilidade gerencial? O que você teria ali de ponto determinante para os dois? Você consegue me dar uma ideia? Eu acho que o ponto determinante é você... acho que é o primeiro ponto ali, né? Você entender se realmente é um ativo imobilizado. É você começar a acertar daí, já, né? Mas uma coisa que eu reparei, assim, nessa pesquisa toda, que é muito interessante, é que, na prática, eu vi muito problema de contabilização errada da depreciação. Ah, sim. E ela atinge direto o resultado da empresa, né? E eu vi muita deficiência, assim, dessa parte na prática. Porque é engraçado como a tomada de decisão, eu falo que a contabilidade, ela é o departamento
que bombeia o sangue para o coração, né? Porque uma análise mal interpretada, um erro de uma depreciação errada, o impacto numa tomada de decisão, realmente ela é estrondosa, né? E é isso que você disse, a análise quando muito bem feita e quando muito bem efetivada, a segurança que o contador tem, fala, olha, os números são esses, bons ou ruins, não compete a mim, mas os números são esses. E aí eu acho que entra muito bem toda a contabilidade gerencial. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Parabéns pela sua resposta. Muito contente de saber que hoje se forma um profissional aí de qualidade. E realmente, Valéria, você perdeu, tá? Ela é minha, abrindo uma vaga, está contratada. Parabéns, Karina. Muito Eu obrigada. aceito isso, assim, sim, senhor, patrão, eu aceito, porque, Karina, assim, minha heroína, você já ganhou meu coração, assim, Thiago te contrata, tá feito, Denilson fez papel de headhunter, eu só estou fazendo a mediação aqui, parabéns, querida. Agora também lágrimas param de correr, porque eu preciso com essa cara maravilhosa, plena, que tu vai ser contratada por um banco importante logo, logo, beleza? Muito obrigada. Muito bem. Vamos agora ao nosso queridíssimo Lucas Dantas Pereira, falando sobre a importância e as contribuições das demonstrações contábeis como instrumento de apoio para a tomada de decisão. Lucas, tá ficando difícil esse negócio aqui, ó. O nível, a régua subiu, hein? Vem para a régua, arrebenta. Boa noite, todo mundo me ouve perfeitamente? Perfeitamente. Sim. Beleza. Como foi dito pela professora, o meu tema é a importância e as contribuições das demonstrações contábeis como instrumento de apoio para a tomada de decisão. Creio que é interessante eu apresentar um contexto histórico. A gente tem como pano de fundo aqui o processo da globalização, que tomou forma no fim do século passado, e é o processo de integração econômica, social, cultural e até mesmo política, né? Com viés mais mercadológico, que trouxe facilidade tanto para a empresa quanto para o consumidor, para o fornecedor, mas ele também trouxe um frenesi quanto à competitividade entre as empresas, onde vence aquele que tem a melhor decisão. O objetivo geral desse trabalho foi discutir realmente como as demonstrações podem ajudar na decisão tanto do usuário interno quanto do usuário interno das informações. Aqui os objetivos específicos eles foram divididos em 3. Num primeiro momento, eu busquei conceituar as demonstrações contábeis com uma ótica mista. Tentei visar os CPCs, como foi dito magnificamente pela nossa colega Karina. Também busquei mais um arcabouço um pouco teórico, citei alguns nomes, como o Udícibus. Em seguida, eu falei um pouquinho sobre as ferramentas de análise, como análise horizontal, análise vertical, nessa mesma linha de raciocínio. Por fim, eu tentei apresentar os benefícios e as ferramentas de análise como instrumento de apoio. Aí a gente, diante disso, né, foi desenvolvida a questão que circundou todo o trabalho, que é como essas demonstrações podem ajudar. É interessante também eu pontuar o motivo de ter escolhido. Particularmente, desde o começo da graduação, lá no primeiro semestre, eu já consegui um estágio no escritório contábil, que é bem legal. Só que lá, a gente só elaborava as demonstrações. Pouquíssimas vezes a gente aplicava as ferramentas de análise em cima dessas demonstrações, porque nós não éramos os tomadores de decisão. Eles eram os nossos clientes. Recentemente, eu assumi um cargo bem bacana de assistente de FP&A numa indústria. E tomei conhecimento do quão importante é a análise para embasar na tomada de decisão. Nem sempre fixa nas demonstrações mais comuns, como é o caso do balanço, da DRE, mas em demonstrativos específicos. A indústria que eu trabalho é uma indústria láctea, e um exemplo é que ela elabora semanalmente um demonstrativo que abrange a variação do leite ao longo do tempo. Esse demonstrativo sozinho, ele tem uma conotação. Então, eu tenho um histórico de leite e eu posso desenvolver uma provisão do valor do leite. Só que em conjunto com uma DRE, por exemplo,
ela apresenta quanto será o custo de matéria-prima no total da semana que vem, com base nessa previsão. Então, eu posso, de repente, gerenciar e, numa primeira ideia, aumentar 1% nas minhas vendas, sabendo que eu terei que aumentar 1%, de repente, nas minhas compras, mas o meu fluxo de caixa não compete a isso. Então, essa é uma decisão que eu não vou poder aprovar. O método de pesquisa que foi utilizado foi a pesquisa bibliográfica, com publicação em livro e artigo acadêmico. Aqui, eu busquei num espaço de tempo de 35 anos. Como a gente está falando de tomada de decisão, a gente tem um arcabouço bacana disponível. Então, eu quis buscar o máximo que eu consegui. Basicamente, nós temos duas teorias de tomada de decisão. A primeira é a teoria de tomada de decisão racional. Ela nasce por volta do século XVII, bem quando o ser humano passa a ser visto como um ser mais racional. Essa teoria assume que deve ser utilizados procedimentos racionais para que seja obtido decisão de qualidade. O que ele quer dizer com esses procedimentos racionais? O ser humano toma decisão com base em questões científicas. Aqui, eu dou ênfase para a matemática, que perdura até hoje, né? Na contabilidade, na administração, na economia, que mesmo sendo ciências sociais, a gente ainda tem muito de matemática. A outra teoria de tomada de decisão é a teoria de decisão não racional. Essa nasce em meados do século passado, século XX, com a ideia de refutar a tomada de decisão racional, porque ela julga que o homem não é capaz de encontrar e processar todas as informações inerentes e necessárias na tomada de decisão racional, porque são influenciados pelos motivos pessoais. Aqui entra em ação as nossas demonstrações contábeis e as suas ferramentas de análise, que são, respectivamente, um banco de dados e um software de análise desses dados, além das nossas políticas modernas de gestão, para, enfim, poder apontar as diversas oportunidades, trazer o leque de oportunidade de tomada de decisão, com o propósito de minimizar a interferência pessoal do tomador, que pode interpor, mesmo na finalidade da empresa, com os seus desejos. Por fim, a gente conclui que o alinhamento dos stakeholders, né, os nossos envolvidos, clientes internos, externos, com as demonstrações e as ferramentas de análise, para o processo de tomada de decisão é de suma importância. O não embasamento em informações, não conhecimento na interpretação e a divergência dos interesses pessoais dos tomadores em relação aos interesses globais da companhia pode pôr em xeque a continuidade saudável dessa empresa. Assim, desencadeia em efeito cascata uma série de problemáticas que variam de acordo com a empresa, desde num corte de custo acabar tendo que demitir os colaboradores, ter problemas com pagamentos e recebimentos, e dependendo do tamanho da empresa, do porte da empresa, afetar até a economia daquele país. Aqui um exemplo é, no caso, se a Coca-Cola decidir sair do Brasil, a gente teria um probleminha econômico. Por isso, se faz tão importante, acredito que se faz tão importante o levante desse trabalho, porque, afinal, a gente conclui o importante papel das ciências contábeis dentro da estrutura empresarial, o papel de estudar os patrimônios, os bens, os direitos e as obrigações, tanto de empresa privada, quanto de empresa pública, quanto de pessoa física ou jurídica, para poder projetar um crescimento do negócio de forma estratégica e oferecer um portfólio de decisão para que os agentes decisórios alcancem um sucesso para todos. Como foi dito pelo Thiago, a contabilidade fornece esses números. Quem toma a decisão são os agentes decisórios, os administradores, os CEOs, os CFOs e os presidentes da empresa. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Lucas! Quando você crescer, Lucas? É verdade, eu não estou brincando. Belíssima apresentação. Você foi buscar a parte histórica, super bem argumentado, muito bem colocado,
com muita didática, com muita calma. E a parte que eu mais gostei é que você trouxe para a gente exatamente o trabalho agregou na sua vida. Que lindo trabalho! Parabéns, queridíssimo. Denilson, suas considerações, por favor. É só para você babar ovo no seu aluno, tá? Denilson? Acho que o Denilson teve um probleminha técnico. Tiago, suas considerações, por favor. Legal. Eu estava aqui torcendo para que tivesse algum problema mesmo, porque eu estou aqui suando para poder falar. Lucas, Pode falar. não sei se eu gostei de você ou não gostei, tá? Então vou começar pela parte ruim. Eu fiz aqui 4 perguntas e você, no decorrer do trabalho, respondeu todas elas, ou seja, meu trabalho foi em vão. Porém, cara, olha, infelizmente eu não tive oportunidade de estar na sala de aula com você, porque seria uma troca de experiências, né? O professor não só ensina, ele aprende também. E, poxa, muito bom, gostei muito de escutar o seu trabalho. É o que eu sempre costumo dizer, não é o que falar, é como falar, né? Eu acho que isso você já tem um pouquinho aí, grandes oportunidades começam a aparecer a partir do momento que a gente começa também a aparecer, né? Você falou de algumas coisas que eu utilizo bastante no meu dia a dia. Eu sou da área de projetos também lá no banco, é uma das áreas que a gente acaba coordenando, e todas as vezes que a gente vai ter algo para poder tomar uma decisão, são números, né? Eu costumo dizer lá para a nossa equipe, lá para os nossos estagiários, hoje lá a gente tem por volta de 30 estagiários, todos são meus ex-alunos, né? E eu sempre costumo dizer para eles, eu preciso fazer alguma coisa que talvez eu não enxergue, então eu quero que você seja extremamente agressivo na sua pontuação. Pô, Thiago, isso aqui tá errado por causa disso, disso e disso. E a maioria das vezes é um time, são estagiários ali que eu não troco por absolutamente nada. E eles fazem exatamente o que você fez, né? Aí contando pra gente as análises, o modelo comportamental e racional, muito, muito importante. A gente tem um projeto grande em Londres e quando a gente fala disso, eu lembro dos stakeholders que você mencionou, o tamanho da importância para tomar a decisão, né? E é aquele negócio, eu sempre comento bastante com eles, isso aqui não é uma ONG, isso é uma instituição, a gente quer o dinheiro. A gente quer o dinheiro do cliente. Cada vez que entra um cliente lá, a gente tem uma piadinha o seguinte, a cada passo que o cara dá, ele tem que deixar $1.000. Aí um estagiário disse esses dias que ele não ande aqui dentro, né? O cliente chegou e ele fala, sempre na recepção, senhor, não anda, porque a gente quer o dinheiro do cara. E fazer essa gestão toda, ela é muito, muito importante mesmo. Essa análise, você falou das ferramentas de apoio, indiscutivelmente nós precisamos de ferramentas de apoio. A gente precisa saber de que forma que ele faz o balancete dele, de que forma ele faz o DRE, de que forma ele faz o balanço patrimonial dele e, o mais importante, quem faz? Quem é o cara que está ali assinando, né? E aí, em contrapartida, a gente volta um pouquinho no trabalho anterior. Eu, particularmente, sempre procuro saber quem audita essa demonstração do resultado para que eu possa tomar essa decisão. Então, a gente vê a contabilidade se amarrando, né? A auditoria é importante porque lá na frente alguém vai tomar uma decisão que uma outra pessoa da contabilidade vai fazer um DRE. Cara, de verdade, parabéns, desejo muito sucesso para você. Não tenho perguntas porque você respondeu todas, mas o meu comentário aqui é que realmente você aí vai realizar o teu espaço no mercado de trabalho talvez mais cedo daquilo que você imagina. Continua nessa força, nessa persistência. Eu sempre gosto de falar muito uma frase do Einstein, uma mente com conhecimento jamais retorna ao seu tamanho original. E parabéns, porque agora você é retentor do conhecimento. Sucesso, paz, saúde e prosperidade para você e para sua família e boas festas. Muito obrigado. E Lucas, tenho que te dizer mais uma coisa. Considere seriamente a carreira acadêmica, porque você tem uma pegada como professor querido, como poucos têm na vida. Muito bom. Nossa, muito obrigado. Professor Denilson, seu pupilo dando show, suas considerações. Grande, esse é grande. É o Lucas Dantas, grande.
Parabéns aí pela sua apresentação extraordinária, né, mostrando aí a importância das demonstrações contábeis, né? E a gente, vamos ser, né, daqui a algum tempo aí, colegas de trabalho na área contábil, então eu vou pesado na contabilidade, né? Lucas, assim, demonstrações contábeis, qual é o CPC que nós usamos para poder trabalhar as demonstrações contábeis, para poder ajudar e apoiar nas decisões das empresas? Bem, professor, a gente tem alguns principais CPCs. O CPC 00, por exemplo, que é a estrutura conceitual. Então, ele vai dar algumas ideias de ativo, de passivo. A gente tem, acho que um bem importante também é o 26, que ele traz considerações sobre o balanço, sobre a DRE, sobre a DMPL. A gente também tem o CPC, se eu não me engano, é o 09, que fala de DVA, e eu não me lembro da DFC, mas eu acredito que seja um CPC de número pouco. Acho que é 05, 04... 07. 07. Na frase. Tá ótimo. Ô, Lucas, veja bem, você falou assim que tem alguns outros demonstrativos contábeis dentro do CPC 00, 07, 09, que é o DVA. Daí nós temos o 26, que aí o 26 ele faz a conclusão e a concretização de todos os demonstrativos financeiros contábeis, né? Pergunta a você assim, além do balanço patrimonial, além da demonstração de resultado do exercício, para tomada de decisões da empresa, cite mais dois, mas para tomar decisão mesmo, que não seja o balanço patrimonial e nem a demonstração de resultado do exercício. Professor, eu acredito que é bem importante também a DFC. Ela traz toda a questão de caixa, toda essa questão de fluxo, eu acho ela bem importante também para a gente poder ter essa continuidade da empresa saudável, né? Essa rotina saudável. E eu acredito também que a gente pode, de repente, citar a DVA. A DVA traz de forma um pouco mais simples, bem entre aspas, as nossas distribuições, né? Então, quanto que a empresa teve de lucro, quanto que a empresa distribuiu para os seus clientes internos, né, os nossos funcionários, colaboradores, o quanto a empresa direcionou para o Estado, em esfera federal. Esse eu acho uma demonstração bem legal também para a gente poder tomar uma decisão. Perfeito, maravilha. Eu só vejo assim, quem está em escritório, né? No seu caso hoje você não está no escritório, está numa grande empresa, como você colocou a indústria, mas dentro do escritório a gente trabalha muito com microempresas, empresas de pequeno porte, empresas de médio porte, né? E acabamos não trabalhando muito a DVA pela não obrigatoriedade da DVA, né? Onde a DVA ela está mais voltada, vamos falar aqui a DVA, né? A gente está falando aqui de DVA, nós da área contábil sabemos o que é a DVA, né? Quem não é da área contábil não vai saber o que é a DVA. Então, a DVA é a demonstração do valor adicionado, né? Obrigada, meu querido amigo. Isso, né? Porque nós estamos aqui, tem um livro chamado Conversas com Economistas, né? Mas aqui nós estamos com conversas com contadores. E diante disso, o que acontece? A DVA, Lucas, ela é importantíssima, mas a gente vê a DVA para as grandes corporações, né? Para as grandes empresas, para as grandes organizações, né? E dentro do escritório, para quem trabalha, dificilmente a gente coloca a DVA. Por quê? Porque as empresas que nós trabalhamos não têm aquela obrigatoriedade, né, da DVA. Mas mesmo não tendo a obrigação de fazer a DVA para as microempresas, empresas de pequeno porte, eu me atrevo a colocar para mostrar para os gestores, os donos dessas pequenas empresas, de que a DVA é importante e que ele contribui para o crescimento e o desenvolvimento do país, né? Você acha que as empresas apresentando a DVA ela está mostrando que ela contribui para a economia do país?
Com certeza, professor. Inclusive, eu até deixei de pontuar isso, que no final, a soma das DVAs publicadas, elas compõem o valor, parte, né, do valor do PIB do país. Então, realmente, é interessante até mesmo para o país apresentar a DVA, mesmo ela não sendo obrigatória, como o senhor falou. Maravilha, Lucas. Olha, parabéns pelo seu trabalho, pela sua apresentação. Como falou a professora Valéria, é o menino de ouro, o menininho de ouro. Vai ser um dia, se quiser, não sei se vai querer ou não, dar continuidade aí na área contábil, na área acadêmica, quem sabe, né? Mas tem todo o perfil para isso. Parabéns pelo seu tema, pelo seu trabalho, pela sua apresentação. Muito obrigado. Eu tenho que te falar de novo, considere seriamente um dia, quando você estiver cansado de ser executivo top, assim, CFO, considere dar aula, porque bonito. Poucas vezes eu vi na graduação um cara com tanto talento. Parabéns mesmo. Val, posso só fazer mais um comentário? Pode. Lucas, depois você pode pegar com os nossos professores, o professor orientador, o contato do meu e-mail. Depois eu queria te mandar um e-mail, se você não se importar, e para a gente tratar de alguma coisa profissional na frente, se você não se importar. Ai, com certeza. Obrigado, parabéns, viu? Muito bom, excelente. Muito obrigado. Lucão, se liga. Ó, fechou, hein? Fechou. Muito bom. Patrícia, olha que esse negócio tá ficando bom, é demais da conta. Foi assim, a minha responsabilidade. Você tá percebendo? Tassiane, assim, toma água com açúcar, porque Tatá vai precisar. Pati, presta atenção. Esse negócio tá assim, ó, a régua tava aqui, aí agora o bagulho tá aqui, ó. Então presta atenção, respira. Plena. Tá puxado com a Patrícia agora, hein, Val? Tá puxado, velho. Esse negócio tá puxado, mas tá bom, vamos lá. Parte plena, respira, porque você vai falar sobre a importância e benefícios do planejamento e do setor tributário para a tomada de decisão nas organizações empresariais. Pati, querida, vai com tudo, minha gata. Gente, primeiramente, boa noite, né, a todos. Meus cumprimentos a todos vocês. Meu nome é Patrícia Andrade, né? O tema da minha pesquisa, como a professora já falou, é a importância e benefícios do planejamento e do setor tributário para a tomada de decisão nas organizações empresariais. Eu escolhi esse tema por conta do sistema tributário brasileiro, ele acarretar para as empresas muito encargo para com o fisco, né? A gente tem, então, a necessidade de procurar ferramentas que amenizam essa situação. Eu utilizei como palavras-chave planejamento, setor tributário, tomada de decisão e redução de custos. O objetivo geral que eu procurei colocar foi demonstrar a importância e os benefícios do planejamento e do setor tributário para a tomada de decisão nas organizações. O objetivo específico foi conceituar planejamento tributário, que nada mais é do que uma das ferramentas utilizadas pelo mercado hoje. Ele é uma peça-chave para as empresas diminuírem os seus custos de maneira lícita e também apresentar os procedimentos e meios do planejamento tributário, evidenciando os benefícios e o setor tributário para a tomada de decisão. Então, eu vi que os benefícios trazidos pela citada ferramenta e pelo setor tributário, eles são inúmeros para a empresa, porque eles auxiliam de maneira direta a tomada de decisão. Foi o que foi comentado até agora, se comentou em todos os outros, as apresentações que teve anteriores sobre a tomada de decisão. E ela só é possível se você tiver essa ferramenta e um setor tributário competente trabalhando. Então, em suma, o planejamento tributário, ele consiste em planejar os tributos, e isso significa estruturar, né, as fases de apuração, de maneira que seja possível obter a previsão da quantia que será paga, formatando cada operação
de modo que gere o menor valor em conformidade com a legislação. O planejamento ele se divide em 3 tipos. O estratégico, que é um processo administrativo, ele envolve diretores e sócios. O tático, que é a definição das táticas e as estratégias que cada setor necessita para atingir o objetivo. E o operacional, que é o responsável pela execução em si do planejamento. Ele pode ser elaborado de 3 formas, né? Convertendo o resultado por meio da mudança de receitas, trocando o resultado de um bolso para o outro, que é a criação de novas entidades, e mudando o resultado de um período para o outro. Mas é preciso reconhecer que há necessidade da ação, investigar, analisar essa necessidade e então criar a proposta de ação, para só então tomar uma decisão. Para isso, é de suma importância ter um pessoal tributário responsável e ciente das suas responsabilidades, porque esse profissional ele vai procurar na lei brechas, lacunas, né, para tornar possível uma operação que traga a menor onerosidade possível. Relevância quando a gente considera os resultados advindos do planejamento realizado a longo ou a médio prazo, uma vez que possibilita a organização empresarial investimentos em recursos que venham a repetir em prazos, preços, entre outros. Ele aumenta o capital de giro quando você consegue fazer um planejamento bem feito. Em todo caso, a relação custo-benefício, ela deve ser muito estudada, porque não existe mágica em planejamento tributário, existe apenas alternativas. A sua finalidade, não permitir a criação do fato gerador a fim de evitar a incidência do tributo. Diminuição da carga tributária, por meio de procedimentos que reduzam a alíquota ou a sua base de cálculo, e postergar o recolhimento do tributo, utilizando-se de métodos que possuem essa finalidade sem que ocasionem multas. Então, assim, para evitar os erros, é preciso que os responsáveis por sua elaboração se baseiem em conhecimentos a respeito das atividades das organizações e das normas que elas se inserem. Ele terá que fazer projeções para demonstrar as obrigações e encargos tributários de cada alternativa legal, visando possibilitar aos gestores a adoção da que reduza, adie ou anule o ano fiscal. Eu esclareço ainda que planejamento e sonegação fiscal são fatores distintos, uma vez que planejar é fazer escolha, e essas elas devem sempre estar entre as opções legais. Não se confunde planejamento tributário com sonegação fiscal. Planejar é escolher entre 2 ou mais opções lícitas, a que resulte no menor imposto a pagar, ou postergar o pagamento. Já sonegar é se utilizar de meios ilegais, como fraude, dissimulação, para deixar de recolher o tributo. É por isso que, ao desenvolver um planejamento, é necessário ter um entendimento entre o lícito e o ilícito. As más decisões, elas são um dos principais motivos do fracasso das empresas nos negócios. E, em muitos casos, um dos fatores que levam a ela é um planejamento mal feito ou a falta dele. Porque isso impede que a empresa tenha conhecimento e a redução dos riscos que rondam ela. Além de impossibilitar também que a avaliação operacional dos setores ocorra, assim como a avaliação das despesas e dos custos, considerando os fatos que os impostos geram. Não se pode tomar decisões sobre produção, marketing, investimento, financiamento, custos, etc., sem a contabilidade. Conhecer os benefícios fiscais, que são elementos bastante significativos e que pode pesar nas decisões empresariais. Esses tipos de benefícios, normalmente, ele é ofertado pelo governo, em forma de incentivo. O seu objetivo é de ofertar incentivo mesmo para a indústria nacional. Um exemplo é a desoneração do ICMS, as diminuições das alíquotas,
das bases de cálculos, as isenções, a alíquota zero, os créditos presumidos, o deferimento, as subvenções e os subsídios. Outra questão também a ser pontuada, que é a elaboração do referido planejamento em si, além do que já falei, é necessário considerar o regime tributário em que a empresa se enquadra, para então adotar um. Quanto às opções de regimes tributários disponibilizados pelo fisco, a gente tem o lucro real, o lucro presumido e o simples nacional. Mas para escolher, é preciso entender o que é cada um deles, visualizar a real situação da empresa, que a empresa enfrentaria diante de cada regime tributário, para então decidir qual vai trazer melhor custo-benefício. O faturamento da organização empresarial, ele também tem que ser mantido controlado, para que não se exceda limites exigidos em alguns tipos de regimes de tributação. Então, o setor tributário, ele deve sempre estar pautado com base na legislação tributária vigente, porque a nossa legislação, ela muda muito rápido, e nas obrigações acessórias exigidas para cada tipo de regime. O conhecimento sobre a forma mais acertada de tributação por si só, ele já é essencial a toda e qualquer gestão, porque a escolha, ela vai perdurar por um determinado exercício para se pagar os impostos sobre ela, já que na nossa legislação hoje a gente só pode ter a mudança de regime uma vez por ano. E, assim, os benefícios do planejamento tributário, eles não param por aí, porque quando bem elaborado e administrado pelo setor tributário, ele vai levar ao mapeamento de estratégias decisivas que vão garantir a competitividade e o alcance das metas estabelecidas pelas organizações. Dessa feita, ele vai proporcionar análise das empresas e dos regimes tributários que vão gerar condições aos gestores de tomar as melhores decisões do seu negócio e assim se manter em pé no mercado. Eu quero acrescentar ainda assim que estudar o planejamento tributário, seus meios e procedimentos, assim como os benefícios que ele proporciona para a tomada de decisão, me trouxeram muito mais conhecimento para que eu, como uma futura contadora, realize meu trabalho de uma maneira mais assertiva e ciente da minha responsabilidade como profissional contábil. É isso, agradeço. Muito bem, Ana Patrícia, belíssima apresentação, linda, linda, linda. Obrigada. Professor Denilson, nossa, cara, você cumpriu o seu papel, mostrou muito bem a sua pesquisa. Vou perguntar uma coisa antes de passar a palavra para os professores. Você pretende atuar nessa área tributária, principalmente do ponto de vista de gestão? Porque essa área tributária realmente ela pega muito forte, principalmente nas pequenas empresas, que não sabem como categorizar muito bem o seu objetivo versus aquilo que ela vai fazer, versus as possibilidades, e muitas vezes acaba também atrapalhando bastante na questão de modelagem de negócios. Então, ela realmente é uma área bastante sensível. Você se vê trabalhando no setor tributário, fazendo essa gestão tributária e ajudando as pequenas e médias empresas nesse sentido, querida? Então, na verdade, eu trabalho no setor fiscal já há um bom tempo, mas eu quero partir, sim, para a área mais tributária, né? É uma área que eu gosto de ir atrás, eu gosto de pesquisar, de buscar apresento até muitas vezes para alguns clientes qual seria a melhor opção para ele em relação a uma empresa que está abrindo, que está começando no negócio, né? Vou verificar o tipo de produto com que ela mexe para ver qual que se enquadraria melhor para ela. Então, é algo que eu realmente estou buscando. Eu pretendo, sim, fazer uma pós nessa parte, na legislação tributária. Maravilhoso, muito bom. Professor Denilson, suas considerações? Sim. Olha, professora Valéria e professor Tiago, essa daí não existe contratação para vocês. Como assim? Você já vai roubar? Como assim? Já é antigo. Já é antigo, já falei que
Como assim? Não, peraí. 2 contra 1, peraí. Crianças, fechem as câmeras que a gente vai sair no pau. É rápido, mas não vai doer, tá? Como assim? Como você faz isso? Essa é lá de Osasco, já. É de lá. Reserva? Como assim? Vem da reserva técnica? Como assim? Ô, Dedê, porra! Tá bom, vamos abrir a concorrência. A gente abre a concorrência. Ok. Justo. Patrícia, Sim. parabéns pela sua apresentação. Muito bem apresentado, muito bem construído, né, os seus slides aqui com o trabalho. E já tem uma experiência grande na área fiscal, né, como você falou, na área fiscal, tem um conhecimento extraordinário, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho para nós a diferença do fiscal para o tributário. Então, normalmente, tem muita gente que confunde o fiscal com o tributário, acha que é tudo a mesma coisa e não é, né? O fiscal, ele serve para lançamento de notas, para cálculo do imposto, para mandar o imposto para o cliente, cumprir as obrigações acessórias e para por aí. Já o setor tributário, ele vai fazer uma análise mais restrita, né? Do que pode, o que não pode, o que está dentro da lei, o que não está, o que é lícito, o que não é, o que cabe para aquela empresa, de repente, para uma redução de custo, para diminuir imposto. É mais mesmo uma pesquisa um pouco maior. O setor tributário, além da responsabilidade dele ser maior, ele também trabalha muito com a pesquisa e com a legislação embaixo do braço mesmo. No planejamento tributário, o planejamento tributário vai impactar na gestão financeira da empresa? Com certeza, porque se for bem planejado, ele vai conseguir, de repente, encontrar, como foi citado, brechas, né, na lei, onde a pessoa, uma isenção de um imposto, ou imposto com uma alíquota menor. Olha, aqui nessa norma está dizendo que o seu produto ele pode ter 20% a menor sobre o ICMS, eu não tenho o PIS e o COFINS, então isso vai impactar diretamente no resultado, né? Vai talvez sobrar um dinheiro um pouquinho maior ali para o gestor poder utilizar em algum outro lugar na empresa. E aí, para a minha parte fechar, né, encerrar e passar para o professor Tiago, veja bem, cita 2 exemplos de obrigações acessórias que você falou, 2 exemplos que podem ser conhecidos para os demais que, né, não atuam na área fiscal, e também falar um pouquinho da importância do lucro real em relação aos créditos que o lucro real ele gera para uma empresa e que impacta positivamente no financeiro. Então, são 2 perguntas para encerrar a minha parte. Algumas das obrigações acessórias exigidas hoje, né, é a FD contribuições, PIS, COFINS, né, contribuições digital da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, a ECD, tem a RAIS, a GIA. Patrícia, eu olho assim para a professora Valéria, você falou de EFD e ECD, ela balançou a cabeça. O que é ECD? ECD é entrega... Denilson sabe que eu sou administradora. Minha câmera está desligada, mas eu quase tive um AVC aqui. Viu, Patrícia? Você viu, o professor Tiago quase teve um AVC. Então, o ECD é aquela que a Patrícia falou, gente, escrituração digital contábil. Né, Patrícia? E o FD, Patrícia? Só para que você falou, aí a professora Valéria balançou a cabeça. Qual o significado? Digital, né? Hoje é muito exigida, não se usa mais aqueles livros que antigamente a gente tinha que imprimir e mandar impressos para serem homologados direto no fisco, né? Hoje já manda o arquivo digital, que é a EFD, né? Ok. E a segunda questão, para encerrar, é o lucro real impactando créditos no financeiro da empresa em termos de gestão.
Então, o lucro real ele vai impactar créditos à medida que a empresa tiver despesa, né? A empresa tendo despesa, ela vai poder abater do PIS e da COFINS e até do IRPJ, né, da contribuição social, o que ela tem de receita. Ótimo. Parabéns pela apresentação. Extraordinária apresentação. Fantástica apresentação. Parabéns. Obrigada. E suas considerações. Ó, agora é para o ímpar, assim. Obrigada, Dê, porque você me salvou, porque quando ela falasse a sopa de letrinha, eu já estava olhando aqui no Google, tipo, Mãe! Eu já estava pedindo ajuda para o Denilson no WhatsApp. O que está acontecendo aqui? Patrícia, boa noite. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Acho que a gestão tributária realmente é uma alavancagem dentro da organização num todo, independente do segmento, né? Você citou 3 coisas que eu utilizo muito na vida profissional e que, ao mesmo tempo, eu tenho ali algumas pessoas que possam me auxiliar, né? Tudo que é tributo, todas as vezes que a gente cria alguma coisa, né, a primeira área que a gente acaba chamando é a área de tributação, porque ela vai dizer o que eu tenho que fazer, como que eu vou pagar essa nota fiscal, eu vou recolher PIS, ISS, COFINS, enfim, uma série de tributação aí de tantos produtos que podem como não podem ser ter a carga tributária, né? Você colocou 3 pontos importantes aí que eu gosto muito e que aí é um pouco mais próximos de mim na questão tributária, é a questão estratégica, tática e operacional, né? São 3 níveis de extrema importância, né? O estratégico ali, de fato, ele vai criar toda a estratégia para o ano de 2021, no caso, né? A gente cria todo o estratégico, conversa com o nosso tático, olha, preciso que você faça o nosso operacional executar dessa forma. O tático tem ali, por sua vez, a responsabilidade de ter ali o ponto de partida do operacional em execução e, ao mesmo tempo, satisfazer a estratégia lá do CEO, né? Lá do administrador, ali do responsável. E a carga tributária, o planejamento tributário é indiscutivelmente importante para isso, porque ou a gente quebra, ou a gente ganha, ou a gente se planeja, né? E o seu trabalho, você fala muito bem disso, dessa questão, desse objetivo de demonstrar aí toda a importância, desde o fluxo de caixa operacional até o dia a dia da empresa e como ela pode melhorar isso, né? E aí, na verdade, não é uma pergunta, mas um comentário, uma curiosidade. O que você enxerga dentro dos níveis? Qual é o nível que mais se aproxima na implementação do planejamento tributário? Estratégico, tático ou operacional? Conta um pouquinho da sua opinião para a gente, só para que eu possa aprender também. Olha, qual que mais se aproxima do planejamento estratégico? Então, eu acredito que os 3, eu acho que um não dá certo sem o outro. Muito bom. É preciso você fazer uma estratégia, porque se você ir logo de sopetão, fazer o operacional, né, sem você ter uma estratégia antes, sem você envolver os diretores, muitas vezes você vai realizar um processo ali onde o restante da empresa não está ciente daquilo e vai acabar colocando, ou muitas vezes fazendo operações onde não está constando ali no seu operacional, que você não estava contando com aquilo. Sim. E o tático, ele também vai precisar, porque você precisa ter planejamento, né? Você precisa, a gente tem que ir por aqui para depois chegar aqui, para só então, né? Tipo, vai uma empresa de comércio, eu vou comercializar bebida, não, mas eu preciso saber que tipo de isenção essa bebida tem, para eu chegar no consumidor final já. Não, eu vou jogar um preço para o consumidor final, quando, na verdade, quando chegar a vez de eu pagar, eu vou ter mais prejuízo do que lucro, porque eu não planejei essa mente. Patrícia, muito bom. Você literalmente respondeu aquilo que eu gostaria que respondesse. Porque não tem né? Não é um nível. A carga tributária, o planejamento tributário,
ele é de extrema importância, mas quem executa talvez tenha a possibilidade de executar muito bem, porque o tempo deixou aquele profissional muito bem, mas talvez ele não tenha ainda a capacidade de criar estratégia, e tampouco de gerenciar ela no nível tático. Então, é exatamente, não tem como fugir, não é que o planejamento tributário ele é só o estratégico, não é o estratégico que executa, não é o estratégico que gerencia, e sim o tático e o operacional. Olha, de verdade, muito, muito parabéns pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pelas suas colocações aí. Realmente, o professor Denilson ali disse que não tem essa, perdemos aqui uma profissional, vamos deixar para uma próxima contratação do tributário. A carga tributária, o planejamento tributário, eu costumo sempre dizer muito quando eu dou aula no curso de contábeis na outra universidade, é que a carga tributária, o planejamento tributário é um assunto chato, é um assunto que não é legal, é um assunto que quando você a gente vai falar de tributos, você vai para a direita, Patrícia, eu estou correndo na Anhanguera para a esquerda, não tem essa. Por quê? Porque o assunto é chato, mas o que traz dinheiro para a gente hoje é o assunto chato, porque são poucos que vão ali se especializar nesse assunto. Então, se você já tem esse perfil e me permite uma sugestão profissional, se dedique mais. O tributário é um negócio que hoje ninguém sabe de muita coisa, mas todo mundo precisa saber. E é o seu telefone que vai tocar e hoje você já pode cobrar por isso. Afinal, você retém o conhecimento. Parabéns, muito sucesso profissional para você, boas festas para você e para sua família. Assino embaixo do que o Titi falou. Assino embaixo, endosso 300%, porque realmente é virar borboleta branca, realmente. Com toda certeza. Muito bem, senhoras e senhores, vamos à nossa última... Professora Valéria e professor Tiago, então vocês concordam que Patrícia vai para Osasco, ok? Falou, o Tiago obedeceu. Estou quietinho aqui. Ó, a gente concorda que a gente vai ter que brigar pela Patrícia depois. Era isso a sua pergunta, Dedê? Isso. Mas é muito bom mesmo, cara. Parabéns. Então, assim, a gente concorda. Era essa a pergunta. A gente concorda que vai sair no tapa depois por causa dessas crianças. Entendi. A gente está concordando com isso. Está tudo bem, tudo bem. Gente, Tassi, você sentiu que agora a responsabilidade da chave de ouro lhe pertence, né? Uma banca de altíssimo nível. Agora, Tatá. Gostei do tema, hein? O tema lindo, desempenho financeiro com base no fluxo de caixa operacional. Tassi, querida, a chave de ouro é sua para glorificar essa noite maravilhosa. Com você, Tatá. Tassi? Tassi, querida, não estou te ouvindo. Ué. Tassi, querida? Professora, ela teve um probleminha técnico. Não tem importância, calma. Muita calma nessa hora. Tatá, calma. Sai e entra de novo na sessão. Com tranquilidade. Tassi vai sair e entrar de novo. Isso, ela entra de novo. Aí. Pronto. Tassi, querida. Oi, gente, estão me ouvindo agora? Perfeitamente linda, maravilhosa. Tatá. Vocês jogando tanta responsabilidade que nem a voz queria sair, tá vendo? Tá vendo? Não, o computador ele falou, mas calma que você tá plena, maravilhosa.
Opa! Vozeirão, assim, é isso que eu gosto. Vai na confiança, suas palavras, minha querida. Opa! Boa noite a todos, meu nome é Tassiane. Boa noite. Eu vou falar um pouquinho sobre o desempenho financeiro com base no fluxo de caixa operacional, tá? Bom, nesse trabalho, eu procurei dar um pouquinho de ênfase ao desempenho financeiro, através do controle de fluxo de caixa operacional. A administração das empresas, ela poderá adotar uma medida que possibilita uma boa gestão de seus recursos, evitando problemas de liquidez, de insolvência, que são as maiores ameaças à contabilidade das empresas hoje em dia, né? A correta aplicação do fluxo de caixa, ela dá condições melhores aos administradores de conhecer o quanto a sua empresa ela é independente financeiramente, através da análise de sua capacidade de geração de recursos com vista a saldar seus compromissos e remunerar seus investimentos, pois, através das informações financeiras, é possível visualizar de uma forma mais clara, mais fácil e prática a situação líquida da empresa, tá? O fato das demonstrações contábeis representarem a situação da empresa em um determinado período levou a que se adotassem os fluxos para melhorar o embasamento das demonstrações contábeis, possibilitando uma melhor compreensão das modificações ocorridas dentro do patrimônio da empresa. O fluxo de caixa operacional, ele utiliza apenas as movimentações relacionadas às operações das empresas, tá? Ou seja, ele demonstra os resultados obtidos a partir do fluxo gerado pelas receitas e despesas dentro de um determinado período. Ressaltando, só para lembrar que ele não contabiliza os investimentos realizados pela empresa e nem a necessidade de capital de giro. Enfim, o fluxo de caixa, o fluxo de caixa das atividades operacionais, eles são originalizados das atividades que são a razão de ser da empresa. Por que a empresa foi criada? Por que ela abrange o mercado hoje em dia. O fluxo de caixa ele assume um importante papel no planejamento financeiro das empresas, pois suas projeções elas têm diversas finalidades. E a principal delas é deixar os administradores cientes da capacidade que a empresa tem de cumprir seus compromissos financeiros e possuir uma prática mais dinâmica, que deve ser revisada e atualizada constantemente com vista a ser útil na tomada de decisão. Nesse trabalho, eu destaquei, na verdade, 2 tipos de métodos de fluxo de caixa. O método direto, que é denominado como fluxo de caixa no sentido restrito, ou seja, o verdadeiro fluxo de caixa. Nele são denominados todos os recebimentos e pagamentos que efetivamente concorrem para a variação da disponibilidade do período. Esse método consiste nas entradas e saídas brutas de dinheiro, das atividades operacionais, como os recebimentos pelas vendas de produtos e os serviços e pagamentos de fornecedores e empregados. Vantagem desse método é que a criação de situação, ele cria uma situação favorável para que a classificação dos recebimentos e pagamentos siga critérios técnicos e não fiscais. Ou seja, de fato, esse método, o método direto, utiliza os registros diretos dos fluxos de caixa das atividades da empresa, tá? Eu estiver falando rápido demais. Já no método indireto... Respira, Tatá, calma que você está tranquila, respira. Tá. Já no segundo método, que é o método indireto, nesse método é necessário que se faça alguns ajustes no lucro ou no prejuízo líquido da empresa em relação às variações de estoque, de contas de depreciação e provisão. E assim é encontrado o fluxo de caixa operacional. O método indireto, ele é o de maior aceitação pelas empresas a nível internacional. Ele facilita bastante a elaboração das demonstrações de fluxo de caixa. Porém, o método direto, ele é o de melhor ajuste às necessidades da administração. Mas as empresas preferem utilizar sempre o método indireto, porque ele tem... É um método mais facilitado, ele é mais fácil a elaboração dele. Em relação ao processo decisório, a busca pela otimização do caixa é uma constante nas empresas, assim como as atividades financeiras, que requerem um acompanhamento permanente. E é isso. Muito legal.
Muito bom. E tipo, dorme com esse barulho. É assim que faz, entendeu? Quem não entendeu, não entendeu, o azar foi seu. É assim, pronto. Tipo, Denilson, o que você fez com essas crianças? Você ficou martirizando os caras, assim, tipo, fazendo os caras ralarem, assim, bastante. Você, Renata, vocês mataram os caras, fala sério. Verdade. Meu. Veja bem, professora Valéria. Eles são extraordinários. Nós só somos um instrumento. Eles são extraordinários. Tá de ouro, rapaz. Como assim? Que banca é essa? Como assim? Tivemos um pouquinho de sorte com os nossos professores maravilhosos. Gente, eu tenho que dizer, Tatá, lindíssima apresentação. Cara, muita desenvoltura, que alegria na voz, cara. Se eu tivesse te dado uma travadinha assim, você não, suave na nave, legal, bacana, tranquila, baita posicionamento bacana, muita tranquilidade na fala, linda, linda, linda. Professor Denilson, só tenho que dizer que eu fico triste que esses meninos não foram os meus filhos, assim, para dar aula para eles, porque senão eu ia estar chorando de orgulho de todos eles. Que maravilhosa banca, linda, linda, linda. Então, assim, as nossas considerações finais, professor Denilson, por favor, com o senhor as palavras. Titi, eu vou deixar você por último para a finalização, tá? Sempre. Vai tirando aí, porque você tem que fechar o Vamos lá. Parabenizar a Tassiane pela apresentação do trabalho, né, realizado sobre fluxo de caixa operacional dentro das empresas. É importantíssimo. Aí o fluxo de caixa operacional é independente de empresa, né? Qualquer tipo de empresa, qualquer estrutura de empresa tem a necessidade do fluxo de caixa operacional, né? E diante disso, né, desse trabalho que você fez, do TCC que você fez, como que você vê a diferença entre o fluxo de caixa operacional método direto e o fluxo de caixa operacional método indireto? Como que você enxerga os dois e diferenciar os dois dentro da empresa? Bom, basicamente, a diferença das informações de cada um é que no fluxo direto, nós identificamos o valor total de cada entrada e saída. Já no indireto, elas são evidenciadas as variações de contas. Muito bem. Para o método indireto, nós usamos a demonstração de resultado do exercício e usamos também dados ali do patrimônio líquido? Desculpa, professor, eu não consegui no método ouvir o finalzinho da sua pergunta. No método indireto. Sim. Para a gente fazer, nós precisamos usar, por exemplo, dados da demonstração de resultado, dados do ativo, dados do passivo, para poder apresentar o demonstrativo do fluxo de caixa método indireto operacional? Sim, professor. Por que nós temos que usar? Mostrando o ativo, o passivo e dados da demonstração de resultado. Qual a importância de nós apresentarmos dados do balanço patrimonial dentro do fluxo de caixa operacional, método indireto? Qual a importância, né, professor? Isso. A importância do fluxo de caixa. Isso. O operacional indireto, que você coloca aqui o desempenho dele. Então, quando nós falamos do fluxo de caixa método indireto e usamos dados do ativo e do passivo, é que nós queremos ter o gerenciamento do ativo, do contas a receber, do estoque, né, de impostos a recuperar, né? Termos um controle do desempenho do ativo em relação ao passivo, do contas a pagar, fornecedores, né? Esse é o desempenho financeiro de nós aplicarmos os dados das contas do ativo e passivo dentro de um
demonstrativo financeiro chamado fluxo de caixa. Fluxo de caixa. Né? Isso. Ok? Você acha que isso é importante para um bom gerenciamento e um bom desempenho financeiro para a empresa? Ah, professor, com certeza, com certeza. Pelo CPC 03, que foi o que eu utilizei, né, para fazer, foi a base de todo o meu trabalho, ele deixa bem claro a importância e ele exemplifica também os fatos, o porquê de cada lançamento. Então, assim, as vantagens de cada método. Então, foi bem identificado mesmo, e realmente, eu acho que no entendimento de empresa é essencial ter a DFC para ajudar no decorrer aí financeiro da empresa. Maravilha. Veja bem, Tassiano. Linda. O fluxo de caixa operacional, agora o método direto. Método direto. Isso. Operacionalmente para a empresa, qual a importância dele no dia a dia da empresa? Do método direto, né? Direto. O método direto, a importância dele no decorrer Agora eu tô contando, ficar nervosa, hein? Direto, mas o método direto é aquilo que você já apresentou. A importância dele no dia a dia é a operação da empresa. A operação da empresa é custo, é despesa. Isso mesmo. Isso, que tem que ser bem administrado, bem gerenciado. Não é verdade? Isso mesmo. Esse trabalho aí, voltado ao desempenho financeiro, com base no fluxo de caixa operacional, mostrando as operações da empresa. Parabéns, viu, pelo seu trabalho, parabéns pela sua apresentação, por ter utilizado também o CPC 03, o Comitê de Pronunciamento Contábil, sendo a base do seu trabalho, usando aí da contabilidade internacional que trabalhamos tanto no dia a dia dentro do curso de Ciências Contábeis, né? E aí, para fazer as minhas considerações finais, eu fico muito feliz com esse grupo, porque a gente começou a desenvolver os temas, né? Se vocês lembram, pelo menos vocês foram muito preocupados com os temas que vocês iriam fazer, né? Tinha uma preocupação enorme com isso, né? E, diante disso, nós começamos a fazer o desempenho dos temas, acho que no primeiro semestre para o segundo semestre de 2019. Tamanha a preocupação de vocês com os temas que vocês iriam fazer e que iriam desenvolver, e cada um trabalhando o tema ao qual teriam mais condições, mais familiaridade, mais condições de fazer e facilidade de desempenhar. Cada um, nós tivemos esse cuidado na definição dos temas, né? Por isso, professor Tiago, professora Valéria, esses temas não foram assim definidos em cima da hora, esses temas não foram definidos de forma aleatória, esses temas foram definidos com muita antecedência ao dia de hoje, com muito cuidado e com muito estudo, e se tiveram esse cuidado, se tiveram toda essa preocupação de definir antes, por isso é esse show que eles estão dando hoje. Então, eles não levaram o TCC na brincadeira, não levaram o TCC a uma coisa assim só para poder fechar e ter a nota para concluir o curso, não foi isso que eles pensaram, não foi isso que eles desejaram, por isso hoje esse trabalho, essa apresentação extraordinária de todos que aqui apresentaram, né? Ela é muito emocionante mesmo, que grupo maravilhoso. E assim, eu não me sinto à altura, mas eu vou colocar quem é à altura para fazer a pré-finalização. Professor Tiago, suas considerações finais. Legal, Tassiane, parabéns mesmo pelo seu trabalho. Obrigada. É algo que é engraçado quando a gente pega a finalização de uma carreira acadêmica da graduação, porque, na verdade, você só está terminando uma fase para começar outra, né? O profissional de contabilidade, eu digo que é um médico da área financeira.
a todo momento ele tem sim que se atualizar, né? Mas você fecha essa sua primeira fase com louvor, né? É claro que cada um tem uma história, cada um ali teve que abrir mão para poder estar aqui hoje, mas você aí hoje é a estrela do palco que realmente veio aí nos dar um show referente a desempenho financeiro, né? Me chama a atenção algumas vezes, Tassiane, é que devido ao tempo que a gente vai trabalhando, né, dentro das empresas, a gente se sente seguro daquilo que a gente faz. E de repente a gente se depara com uma apresentação dessa e a gente fala, olha, o que eu fazia estava sendo muito bom, mas a partir de agora pode ser excelente. E como é importante a sociedade juvenil, o tipo do aluno que se dedica, como muito bem colocado pelo professor Denilson, é notório a dedicação dos alunos no TCC, não é que eu tenho que fazer, eu quero fazer, né? Você deixa aqui hoje o teu marco, o teu legado, a tua história, você deixa assim a tua imagem dizendo, olha, eu fiz, entendi para atender a sociedade. Eu acho que isso é indispensável. E com o tempo que a gente analisa, a gente fala, olha, realmente eu preciso rever os meus conceitos. O que eu faço é bom, mas poderia ser melhor. E eu aprendi algo com você hoje, referente não só ao desempenho financeiro com base no fluxo de caixa, mas aos métodos, né? Você coloca ali um método que eu gosto muito, que é um método ali qualitativo e descritivo, que faz com que os números não sejam apenas números, mas que eles tragam para nós uma mensagem. Eu costumo dizer, quando a gente fala de fluxo de caixa lá na empresa, eu falo que o fluxo de caixa é como se fosse um tarô. Ele fala com a gente, ele nos dá indicativos, ele nos dá ali perspectivas e caminhos para o quê? Aquilo que o Lucas fez no trabalho dele, tomada de decisão. E aí sim, e aí é o show, não tem essa, é o show. A contabilidade se fecha, né? Eu me recordo lá em 1750, quando eu era jovem, quando eu fiz a minha primeira faculdade, quando eu professor de contabilidade... tiozinho já, né? Eu não tive a honra de ter um professor igual o Denilson, mas meu professor de contabilidade, quando ele falava assim, ativo e passivo sempre tem que bater, todo débito tem um crédito. E ali eu já via minha alma sair do meu corpo dizendo, o que este ser quer falar, Deus? E hoje a gente se depara com uma situação, né? Passou alguns milênios aí, a gente se depara com alguma situação e fala, olha como a contabilidade nos fala, olha como o fluxo de caixa nos fala, né? Você falou dos recursos, todos os recursos que entram, todos os recursos que saem. Hoje, para mim, é uma análise indispensável o fluxo de caixa. O fluxo de caixa tem uma noção da capacidade financeira da empresa e não significa que ela movimentou $1 milhão, $1 milhão, que de fato esse dinheiro é dela. O volume é diferente de lucro ou prejuízo, é diferente de patrimônio líquido, é diferente de ativo, é diferente de passivo. E isso você colocou muito bem dentro da sua explanação. Esse planejamento da organização, o controle do recurso financeiro, a pesquisa que se é feita, né? E o principal, que aí eu acho que você fecha com chave de ouro mesmo, quando você traz a informação atual. O fluxo de caixa nos traz uma informação atual, né? Uma transparência. E assim, né? Eu peço desculpas, mas eu sempre tenho essa tendência de falar um pouquinho da minha área. O professor colocou aí a contabilidade internacional. Realmente isso é um caos, né? Eu acabei fazendo algumas especializações, nenhuma delas foi em contabilidade, porque eu não tenho perfil para isso, mas qualquer coisa que eu faça hoje, imediatamente eu ligo para o nosso contador. Ei, é possível fazer a contabilidade nacional indiferente da internacional em alguns pontos, mas fluxo de caixa é fluxo de caixa, né? Entradas e saídas são entradas e saídas, e você colocou isso de uma forma com louvor. E eu acho que o TCC é isso, é pegar o assunto técnico e passar isso para o leigo, é o leigo, né? Você vai perceber
que daqui para frente a tua posição, a tua fala, o teu parecer, a tua análise, ela tem um peso, porque já não está lá no primeiro semestre, né? As expectativas criadas sobre você, Tassiane, quando você foi lá na faculdade e se matriculou no primeiro dia e disse, mãe, vou fazer contabilidade. Né? Naquele momento, sua mãe já tinha espalhado para a família inteira que tinha uma contadora na família, que olha, se precisar de folha de pagamento, sim, minha filha faz. E nem a carteirinha da faculdade tinha saído ainda. Cálculos rescisórios, e olha só, e hoje finalizando uma etapa sensacional, com um louvor, falando de um conceito que é mais que importante. Ele é necessário. Então, eu finalizo aqui com meus muitos parabéns para você, por essa dedicação, pela sua explanação, pelo seu conceito técnico e o seu conceito principalmente comportamental. Desejo para você boas festas e muito sucesso de verdade. Obrigada, igualmente. Nossa, Titi, você fala lindo, meu. Nossa, demais, hein? Não é? Não. Thiago, eu vou te contar, ele é inspirador demais. Senhoras e senhores, eu vou pedir, por favor, as câmeras abertas, antes de declarar oficialmente fechada esta incrível e maravilhosa sessão de banca de TCC, para uma foto merecidíssima, onde todos tiveram muita excelência, muita tranquilidade. Muito orgulhosa de cada um de vocês. Nós professores. Eu e o Thiago, agora há pouco, nós falávamos no WhatsApp, que banca linda, que qualidade, que excelência, e vocês foram maravilhosos, então essa foto é muito mais do que merecida. Por favor, crianças, câmeras abertas. Tá ligado? Crianças, isso mesmo. Tivemos uma participação especial nos últimos 5 minutos. Não é? Merece. Essa foi boa, não foi? Só o Thiago que não tem câmera. Então... Segue. Cadê a Tassi? Cadê Tatá? Tassi. Tá aparecendo? A foto tava chorando. Agora sim. Alguém consegue tirar um print screen, pelo amor de Deus? Ó. Peraí. Tem que mandar pra gente, hein? Mandei para você já. Ai, que lindo! Esse meu parça é fodas. Já foi. Muito legal. Gente, em nome da Anhanguera, em nome da coordenação, em nome de todos os professores do corpo docente que teve com vocês ao longo desses 8 semestres, eu queria agradecer a cada um de vocês pelo empenho, pela dedicação, particularmente esse ano, que foi um ano muito difícil, um ano complicado da gente se relacionar com o TCC, um ano complicado da gente se relacionar com essa coisa da pandemia, de se separar dos nossos amigos, de ter que conviver com esse ambiente remoto que não foi fácil. Vocês são heróis, gente. São grandes heróis, grandes vitoriosos mesmo. Não foi fácil, mas vocês conseguiram, e a gente tem que dar muito valor para esse momento. Lá na frente, daqui a 40 anos, quando vocês forem bem velhinhos, assim, bem velhinhos, vocês vão contar para os netos de vocês: menino, eu fiz a minha banca no meio da pandemia. Você não sabe fazer uma banca na pandemia. Exato. Sabe que é falar com o raio de um professor do outro lado da câmera. Exato. Aí. Na hora que tiver 32 anos na área contábil, vocês vão falar isso, velho, com certeza. Não é, Dê? Sem dúvida alguma. Muito bom mesmo, pessoal. Mais uma vez eu queria parabenizar todos vocês. Peço desculpa aí pela câmera, que hoje de fato estou hospitalizado, mas foi muito bom conhecer um pouquinho da face de cada um.
E ter a certeza, né, que uma grande fase aí, se você parar para pensar, 4 anos atrás, quando você tomou uma decisão, e o mais difícil foi tomar uma decisão, não sei se é a hora, não sei se eu vou conseguir, e a gente se depara no momento que você tinha mil motivos para falar, não, esse ano eu paro, eu volto o ano que vem. Nós tínhamos motivos. E talvez um único para que você desse continuidade na tua vida aí e tenha certeza que foi um ano duro, um ano complexo, mas um ano que você plantou também e com certeza vai vir uma colheita profissional exuberante para vocês. Mais uma vez, desejo muito, muito sucesso mesmo. Parabéns por essa conquista de vocês. Espero se ver aí no mercado, né? Quando o professor precisar de alguém, fala assim, olha, mas tem uma contadora chamada Patrícia, uma Daphne, uma Karina aqui, e chegar e me lembrem que são vocês, porque com certeza queria dar meus cumprimentos. Muito sucesso para vocês, viu? Titinho, eu quero te agradecer. Obrigada por estar com a gente. Tenho certeza que agora o Titi vai precisar se afastar um pouquinho, porque ele realmente está hospitalizado, mas eu te agradeço estar com a gente hoje. Eu que agradeço. Querido, muito obrigada de novo pela super parceria de sempre. Eu que agradeço. E parabenizar também o professor Denilson, né, que, na verdade, aí é um cara que, poxa, se dedicou, talvez tanto quanto, né, Val? O professor orientador, ele pega um pouquinho do tema de cada um e busca um pouquinho do tema, e aí vem aí uma grande vantagem que vocês orientados tiveram, de ser orientado por um professor do mercado, por ser orientado por um professor profissional, não é amador, que entende o que está falando, que traz o conceito técnico, o comportamental, desde lá do operacional, tático e estratégico, e isso de fato deixa o teu TCC de uma forma muito mais rica, né? Um conceito bibliográfico rico, e aí é 100% aí de dedicação do nosso professor Denilson. Parabéns, Denilson, pelo seu trabalho, que você continue sempre assim, não só formando alunos, mas principalmente os profissionais que vão ocupar as nossas cadeiras, né? E aí, com certeza, cada uma vai levar um pouquinho do professor Denilson. Parabéns pelo seu trabalho. A sua contribuição também é extraordinária. Não conhecia ainda, né? E hoje, nem hoje que está hospitalizado, melhoras para você, fique bem, né? Que você possa se recuperar e ficar bem. Professora Valéria, obrigado, querido. Também. E Patrícia, Karina, a Tassiane, vocês são, não sei nem que palavra que eu uso, né? Mas são extraordinárias, fantásticas, espetaculares. Lucas Dantas, espetacular. É o comandante, viu, galera? Lucas Dantas, ele é o comandante do grupo. Ele é o comandante. Lucas, queridíssimo. Ele é o comandante do grupo. Parabéns para todos. E o mercado está aí, estamos aí. E Patrícia não pode esquecer que vai lá para Osasco. Já sabe disso. Ah, tá bom, a gente perdendo para o Inter, já entendi. Seguimos a parte, Val, já era. Já entendi, já perdi. Gente, só mais um recadinho do coração. Mas, assim, antes da gente encerrar, por favor, o negócio da Covid ainda está séria, a vacina ainda vai demorar, por favor, fiquem seguros, fiquem distanciados dentro do possível, se cuidem, por favor, porque a gente quer ver vocês nos próximos semestres da pós-graduação, a gente quer ver vocês com muito sucesso e trazendo uma trajetória maravilhosa. Antes ainda, não esquecendo, Feliz Natal, um lindo 2021, que as nossas esperanças se renovem, que a gente tenha muita fé, muito foco, muita confiança para seguir adiante. Professores queridos, obrigada novamente pela parceria. Declaro encerrada a sessão de bancas de TCC do curso de Contábeis, às 21h30. Galera, um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Eu vou parar de gravar agora, para se vocês quiserem falar alguma coisinha, à vontade.